Olá, estamos aí começando mais um podcast. Quanta coisa boa a gente já gravou, quanto convidado bacana já teve por aqui e quanta gente já olhou cada uma dessas conversas nossas. Então, como eu falei no passado, a gente estava buscando 100 mil, estamos com 130 mil pessoas. E aí eu venho reforçar, pessoal. Muita gente vendo, mas pouca gente se engajando aí para entrar dentro da nossa comunidade, fazer parte do nosso time, que é uma coisa só que eu peço. E que nem gasta dinheiro, Marcão. Nem gasta dinheiro, Túlio. Só um dedinho. É só pegar o mousezinho lá e clicar em se inscrever, curtir, compartilhar, espalhar essa notícia que é tão bacana e poder pulverizar a nossa brincadeira, muito séria, mas ainda assim uma brincadeira, uma boa conversa para todo mundo da suinicultura. Então eu gosto de lembrar, começar sempre lembrando vocês aí para ter mais engajamento, para nos ajudar a chegar mais longe, que é essa a ideia, é chegar mais longe, impactar mais pessoas que estão aí com a gente, escutando, vendo ou compartilhando pequenos cortes que a gente faz para facilitar também o entendimento e a compreensão do que é o todo do podcast, nas 3 plataformas, YouTube, no Instagram e no Spotify. Para quem ainda não sabe, se vocês entrarem pelo Instagram, vai ter o Linktree, que está bem na nossa bio ali. Então, na nossa bio, você clica, já abre e dá a condição de você, em um clique, ser direcionado. Se você quiser ver a gente e ouvir em vídeo, que é no YouTube. Se quiser só ouvir durante uma boa viagem aí, indo de uma granja para outra, também no Spotify. E os cortes, para a gente compartilhar os melhores momentos ali, é o VAR do podcast, com cortes bem específicos, bem pontuais, e aí para entender o todo tem que assistir em uma desses 3 lugares aí que eu passei para vocês. Então, dá o convite de novo, se inscrevam, curtem, compartilhem, que é o que a gente precisa para crescer. E hoje a gente eu estava também, como no último, né, já no carro, já se preparando, a gente vem conversando com o convidado, mas estou muito feliz de que hoje a gente vai poder conversar bastante aqui com uma pessoa que fez parte da minha formação como profissional desde o início, é um grande amigo, às vezes um grande pai. Tá aqui Marco Aurélio Marinho Costa. Que honra, hein? Muito obrigado. Que bater honra. palmas aqui. Que honra e que satisfação. Eu agradeço do fundo do coração pelo convite, pela iniciativa também. Parabéns, Marcino, parabéns, Túlio. Túlio que é nosso parceiro de tantos anos e que na hora do projeto Pô de Porco ele abraçou a causa assim de forma tão maravilhosa e eu só tenho gratidão para passar para vocês dois por estar aqui participando também, agora como um convidado e não como uma pessoa que está junto no projeto, né? E gratidão mais uma vez, estou muito feliz. Muito obrigado, Marcão. Bonitas palavras. E não só abraçou o projeto, foi ele que deu origem às ideias, às discussões. E está aqui com a gente de novo, Túlio Leles. Muito obrigado. Valeu, Marcino. Um abraço para todos aí. O Marcino já bem colocou aqui, né? Hoje em dia, podcast virou uma commodity, né? Então tem muitos podcasts e as pessoas já estão, vamos dizer assim, acolhendo aqueles podcasts que elas escolhem, né, como sendo uma fonte ali de conhecimento ou de entretenimento. E eu acredito que o Pó de Porco, com esse formato, né, com a condução do Marcino, com a seriedade da The Hills e com convidados especiais que estão vindo aqui, eu tenho certeza que as pessoas da suinicultura, né, têm tudo realmente para poder se apaixonar, né, por esse podcast, escolher esse podcast. Hoje os podcasts eles são nichados. Então, essa é a grande questão hoje, né? Então, tem aqueles podcasts que alcançam um público muito amplo, mas tem os podcasts nichados em agronegócio, e aqui é um nicho do nicho, que é a suinocultura. Mas como o papo é muito bom, o pessoal da avicultura, o pessoal da suinocultura, da pecuária de corte, da pecuária de leite, da pecuária em geral e da agricultura também, pode estar consumindo
esse conteúdo. Então é uma honra participar do Pó de Porco, que também é um nome muito bacana. É um nome suave. Eu adorei né? esse nome. O nome é muito bom. É muito criativo, né? Muito criativo. E né, o Marcino já falou sobre o Marco Aurélio, fazer parte aí dessa família The Rios é uma satisfação, né? É um podcast hoje com 2 pessoas, né, da The Rios, mas o bacana é que a gente sabe que o bate-papo aqui não vai ser para falar só da empresa ou para promover a empresa, pelo contrário, né? É para contar realmente a história e trazer o conhecimento, a bagagem do Marco Aurélio. Pode ficar aqui com a gente, que com certeza vocês vão ver que vai valer a pena. Fica com a gente aqui. E aqui é pó de porco, né? Mas na realidade pode tudo. Pode aves, pode ruminante, pode tudo. A gente vai estar sempre aberto para tudo. Isso aí, pode evoluir, pode crescer, pode lucrar, né? Pode mudar, quebrar crenças, por aí, né? E eu sempre podendo acreditar que vocês aí vão nos ajudar a crescer e chegar lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, que eu já fiz a primeira abertura, pedi já o apoio de vocês. E nesse caminho aqui eu vou contar, porque o Marcão tem uma rica história de longo tempo. Mas eu tava falando um pouco sobre tempo, né? No carro, né, Marcão? A gente aprende com o tempo da vida a engatinhar um pouco, a gente aprende a engatinhar porque a vida tá nesse ritmo. Aí aprende a andar, e a vida já bota no ritmo pra gente acelerar um pouco, a gente aprende a correr, daqui a pouco aprende a montar no cavalo, porque a vida tá dando galope. E agora a gente tá aprendendo a tirar o brevet aí pra poder voar, porque a vida tá voando. Tá voando. E é isso que eu queria mostrar um pouco. Eu acho que esse momento RH que a gente faz é para isso, para desacelerar e contar essa trajetória que às vezes na cabeça da gente é sempre tão corrida, né? E vai passando ano, entra ano, sai ano, e vai correndo e a gente não tem um momento para sentar e olhar para trás e falar, pô, é tudo isso que eu construí, daqui eu comecei, terminei, e muito pouca gente sabe. Porque se a gente tem pouco tempo para refletir sobre a nossa vida, imagina para contar para os outros. É verdade. E eu queria que você, Marcão, contasse seu momento RH, como que foi, conta pra gente, compartilha, pra gente poder absorver um pouquinho de conhecimento nessa longa história que você tem para nos deixar aí na suinocultura e outros negócios. Excelente. Esse gancho que você me deu aí da questão do tempo é que a relatividade do tempo ela é muito grande hoje, né? E a gente está acabando de falar que o ano já acabou, e parece que começou faz um mês, e nós já estamos em meados de novembro, ou seja, o volume de informação e a nossa rotina diária, e hoje a gente tem um ritmo diferente, e a gente também é mais produtivo com relação a isso. Então, a relatividade do tempo, ela está nos fazendo com que a gente tenha a percepção que está indo mais rápido, e que, de fato, há momentos que a gente precisa colocar o pé no freio e resgatar algumas coisas, né? Eu sou um cara da roça, você sabe disso, nascido e criado na fazenda. Sou natural de Gurupi, Tocantins. Marco Aurélio Marinho Costa, pai, zootecnista e vendedor. E já era Tocantins, Marco Aurélio? Não. Tocantins foi criado na Constituição Nova, né? E em 89 que foi feita a divisão. Então eu nasci goiano e hoje sou tocantinense, né? Então vamos falar com alguém que tem mais história do que o mais novo estado do Brasil. Com certeza. Tanto é que eu me formei em zootecnia em 93, dezembro de 93. Então, agora, no mês que vem, eu faço 30 anos de formado. Sou formado na Universidade Estadual de Maringá. Saí do norte do Goiás e fui fazer zootecnia lá no norte do Paraná. E a vida me levou a ser um cara que nasceu numa fazenda de gado e que mexe com porco. E que é feliz. E que eu tenho muita satisfação de mexer nessa nossa área. E quando a gente escuta os outros podcasts, a gente vê que ninguém tinha planejado em trabalhar com suinocultura, né? Mas que a vida levou a gente a trabalhar com suínos, e que todo mundo que eu vejo é feliz e tem um brilho no olho
por trabalhar nessa área nossa, que Só é ca- muito só- apaixonante, né? Só cai gente boa, né, Marco Aurélio? Só cai gente Só boa. puxa gente boa, Roda, suinocultura. roda, quem cai é só gente boa. E nesse só um ganchinho, para quem quer assistir os outros podcasts, entra lá, entra no YouTube, todos os completos estão lá, aí vocês vão ver quem são cada uma dessas pessoas e o rumo que tomou para chegar onde que tá. Exatamente. O que me fez, eu quando saí para estudar, eu não entendi o que era zootecnia e eu queria trabalhar com a produção animal, pensando em bovinocultura. Nascido e criado na fazenda, né? Minha mãe mora na fazenda que eu nasci e fui criado. Ela fica a 50 quilômetros de Gurupi, onde minha mãe mora com minha irmã e meu sobrinho. Essa fazenda é a nossa história, né? Tudo que tem lá foi meu pai e minha mãe que construíram. E aí, então a gente tem a origem do campo, é da roça mesmo, tá no sangue. E eu tive essa felicidade de, antes de estar ainda completamente adulto, né, em termos de crescimento, eu já sabia o que eu iria fazer, em que eu iria trabalhar. Eu tive isso é um privilégio, né? Porque a gente vê hoje a garotada aí, todo mundo com dúvidas sobre o que vai fazer, e isso é um grande desafio mesmo. A gente aí com 16, 17 anos, saber o que vai ser, qual que é a profissão. Pro resto da vida. Pro resto da vida, exatamente. É um grande desafio. Só no meu caso, não, nunca foi um desafio. Por quê? Porque eu sempre soube que eu queria trabalhar com produção animal. E aí eu fui estudar, né? E quem me fez ir para a zootecnia foi um professor também. Quando a Marina, no outro podcast, falou isso, eu lembrei muito da minha história também, que foi um professor que falou, não, eu só conhecia veterinária, né? Naquela época, para vocês terem uma noção, há 30 anos atrás só tinham 13 cursos de zootecnia no Brasil. E aí eu fui entender, esse professor que me explicou o que era, eu falei, não, é isso aí que eu quero ser. Tanto é que eu depois só prestei vestibular para zootecnia. E tive a grata satisfação de ir para o Paraná, que também é um estado maravilhoso, que é seu estado, e que é a minha segunda casa, né? Porque eu me formei lá, me casei lá, meus filhos são de lá, nascidos lá, né, em Maringá. Então eu tenho uma relação de muita gratidão com o Paraná. E em função disso, de ir para o Paraná, é que a vida me levou a trabalhar então também na área de monogástrico e trabalhei com suínos e aves, né? E depois eu direcionei só para suínos, que é muito mais apaixonante para mim, né? Dentre as duas. Então, não teve jeito, a vida me levou e eu tô nessa estrada aí agora fazendo 30 anos. Dentro da nutrição, então eu tô mais ou menos há 27 anos e trabalhei em 4 empresas praticamente, né? Sendo na realidade em 3, né? Porque eu sou egresso da empresa que a The Reus comprou quando chegou aqui em 2012. Então, 2 que são uma, né? Então, em 30 anos, 3 empresas. Acho que o mercado, nosso mercado é basicamente isso. Eu acredito que é importante a gente sempre ter uma história para contar dentro de cada empresa que a gente passe, né? Então é isso. Acho que falei um pouquinho da minha vida aí. Muito pouco. Eu já vou fazer ganchos e aqui. o meu grande, assim, que eu sempre falo, né? O que você é profissionalmente? Na realidade, eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Eu sou um vendedor. Nós vamos falar sobre isso aí. Isso é bacana. Ô Marcino, só para não esquecer aqui, o Marco Aurélio falou a questão de vocação, né? E aí, antes aqui de iniciar, eu tinha falado uma frase, vou repeti-la, né? Os 2 momentos mais importantes da vida é o momento que você nasce e o momento que você descobre por que nasceu. Sim. Então, essa questão da vocação, eu acho que é muito importante, né? Tem gente que morre sem saber exatamente para que veio. Uhum. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente vem com o Júnior, com o Diego, com o Dirceu, todo mundo do agro teve exatamente essa questão também de mentores. É uma coisa também que em todos os podcasts estão se repetindo, né? É uma coisa, né, que a gente fala, tem que ter mentores, né? Quando você pega os grandes também, né, as grandes personalidades, as pessoas que
fizeram, né, grandes coisas, inventores, os seus mentores, né? Eu estava lendo um dia desse sobre o Einstein, quem foi o mentor do Einstein, né? Então, todo mundo, essa galera, Steve Jobs, teve alguém que às vezes financiou, que foi o cara que acreditou e colocou ali dinheiro para o cara poder fazer aquele primeiro protótipo, alguma coisa. Então, é muito importante a questão de mentores, né? O meio que você tá, com quem que você tá, para que você seja visto, né? Claro. E possa beber dessas fontes. E quando você está numa estrada onde você tem várias encruzilhadas, quando você tem mentores que você acredita, né, e são exemplos para você, isso é essencial para a gente definir a nossa vida. Não só profissional, né? Vida pessoal também. Isso é essencial e é um questionamento, né? Quantos mentores nós temos hoje fazendo isso com a criançada de hoje, com os adolescentes de hoje, né? É isso aí. E hoje tem os mentores online, né, da internet, né? Escolha o seu. Para escolher tem de monte. Mas Mas escolha o seu, escolha certo, escolha um que seja adequado à sua vida. Um dos meus está aqui. Então, como eu já falei no começo, me ajuda muito na minha estratégia. Mas ele passou a vida dele, agora não foi voando, foi um lapso de temporal ali, de beber a já profissional feliz e maduro, muito rápido, mas eu queria abordar outras coisas. Eu sempre vou fazendo uns pontos, tá, Marco Aurélio? Porque eu nunca fiz meu momento RH, né? Eu vou contando um pouquinho de cada... E não vai fazer hoje não, de viu? cada parte. Não, hoje não é, e não vai ser hoje. Mas eu me identifico muito com a história do Marco, porque na decisão minha de carreira ali, eu fiquei nas duas, né? Veterinária e zootecnia. E eu passei em zootecnia na universidade que o Marco Aurélio se formou, que foi na UEM, e em veterinária na UEL, em Londrina. E tive que escolher por morar em Londrina, e aí custo, tudo ficava mais barato, dúvida, mais fácil para mim. Acabei optando por Londrina, porque Londrina tinha uma veterinária já muito mais consistente, uma zootecnia iniciando, né? Acho que quando eu entrei era a 5ª turma. E lá na UEM, uma veterinária iniciando em Umuarama e uma zootecnia em Maringá, muito forte. Já muito conhecida. Eu entrei em 88, o curso já tinha 10 anos de constituído, né? Então, já era 20... Eu fui a 21ª turma. Pois é. Eu fui a 59 de veterinária, mas lá de zootecnia, na UEL, era um curso em início, né? Arrumando o seu crescimento. Hoje é um curso importante ali na regional, mas na época que eu fui tomar a decisão, o UEM fazia muito peso ali por ser quem era e a história que a UEM tem dentro da zootecnia. Mas eu queria saber, além dessa parte aí da veterinária, Marcão, o que mais que você já fez na vida? Conta pra gente. Eu já fiz algumas coisas assim... Bom, dentro do antes, eu sempre tive as iniciativas, né, de muito cedo e meu pai propiciou isso também. Então, já de cedo, com 15 anos, eu já conduzia uma fábrica de artefatos de cimento onde tinha 7 funcionários. E o meu pai me colocou nessa responsabilidade. Eu falei assim, pai, mas eu sou mais novo que eles. Aí ele falou, a questão não é a idade, a questão é a forma como você vai se portar, a postura perante eles, né? E aí a gente foi aprendendo isso daí. Então eu comecei essa parte de gestão e na parte comercial logo ali, né? Mas sempre trabalhando também, a gente tinha um negócio na cidade e trabalhando, ajudando meu pai na fazenda, né? Sempre gostei muito de tomar as iniciativas. Então, desde a época de colégio, eu tinha parte de turma de formatura, eu estava na frente. E aí, quando eu fui para a universidade também, eu pensei assim, o meu primeiro objetivo não era ir para a UEM, era para vir para Viçosa, né? Mas aí por um incidente da vida, e eu acho que é o destino, né? Eu perdi o vestibular de Viçosa e só tinha a segunda opção, era de Maringá. E eu passei em Maringá, e aí eu pensei, cara, eu vou lá pro fim do mundo, né? Porque tudo depende da referência, né? Se eu tô no norte de Goiás, o sul é o fim do mundo, né? Quem tá no sul, norte de Goiás é o fim do mundo, mas para mim era o fim do mundo. Eu falei, eu vou para lá e 6 meses, 1 ano, eu vou voltar, né? Vou pegar uma transferência para uma universidade mais próxima. Eu não tinha muitas opções, as opções mais próximas eram em Minas.
que era Viçosa e Lavras. E aí eu cheguei lá, rapaz, facilmente fiz amizade. Eu cheguei, me apresentei e falei assim, eu sou do Goiás. Aí o povo falou, é o goiano. Então, ninguém me conhece lá até hoje. Se falar na universidade lá na minha época, quem que era o goiano, todo mundo sabia. Mas quem que era o Marco Aurélio, ninguém sabia. E eu sei que no final de um ano eu já era presidente do centro acadêmico. Lá de Maringá. E aí eu sempre gostei dessa parte, né? E a gente fez outras coisas também. A gente, durante o curso lá, eu e mais alguns amigos inventamos de montar em touro, fizemos rodeio universitário, porque na minha formação na fazenda, a gente sempre gostou muito de vaquejada. Meu pai gostava de vaquejada, na fazenda a gente tinha pista. E aí eu fui para o sul, lá não tem vaquejada, né? O que eu vou fazer? Eu vou montar em touro. coisa básica, vou montar em touro. Aí fomos brincar e resolvemos fazer rodeio universitário. Fizemos o Circuito Nacional de Rodeio Universitário. Foi muito legal essa época, né? E lá o curso são 5 anos. E eu, por causa disso, logicamente, fiquei 1 ano a mais lá, mas acho que fiquei pouco. Como o Júnior também falou. Acho que foi rápido, os 6 anos. Mais um. Mas foi muito bom. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz também, né? E depois que eu me formei também, eu tentei outros negócios e me dei mal também como empresário, como todo mundo. Eu digo assim que meu couro tá grosso porque eu já comecei 3 negócios e deu errado. Então, a vida vai ensinando, né? Montei uma loja de produto veterinário, não deu certo. Aí depois eu montei uma distribuidora de produto de pet shop e depois eu montei uma fábrica de ração. Tudo isso ao longo desses anos, né? Então, a vida foi me ensinando várias coisas, logicamente, mas além de zootecnista na área de nutrição, ainda fiz essas outras coisas aí também, mas sempre com o lado comercial muito aflorado, né? Então, sempre gostei muito disso. A gente, na nossa área, a gente sempre começa fazendo um trabalho técnico, comercial, né? E depois disso eu fui evoluindo e aí hoje eu cuido só da área comercial. Marcinho, eu acho que o Marco estava fugindo da fábrica de cimento, viu? Eu acho que ele falou da fábrica de cimento, lá pro sul. Ele foi lá pro sul porque o negócio lá não devia ser muito fácil, não. Era não. Era uma pedreira mesmo. Era pedreira, né? Mas literalmente. Um dos pontos legais aqui isso é cultural, né? O brasileiro ele se sente mal de, às vezes, contar que não deu certo o negócio. E você pega em outros países, as pessoas mais bem pagas são as pessoas que já fracassaram várias vezes, porque eles já tiveram várias lições. E não vai cometer mais o mesmo erro. Então, o Vale do Silício, o cara conta por quantos projetos ele começou e não andou, né? Para chegar num unicórnio. Então, isso tudo é um aprendizado que vai acontecendo e dentro de um negócio um pouco mais amplo, são vários mini negócios que nascem e frustram até você acertar uma boa decisão, um bom negócio que flua naturalmente. Então, eu acho muito bacana quando você compartilha isso comigo no off, né? A gente aprende e tem 3 jeitos de aprender, né? Que é onde você separa o sábio, o inteligente e o burro. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com o próprio erro. O burro não aprende nunca. Erra. Não aprende nunca. Eu acho que o grande lance, né, o Marco Aurélio, eu vou até fazer uma pergunta que é o seguinte, o que é ser um vendedor para você? Né? O que é ser um vendedor? E eu acho que nesses negócios, né, talvez o Marco Aurélio talvez não teve tempo de construir o negócio a um nível aonde ele pudesse colocar exatamente essa habilidade, essa competência dele como vendedor, né, para que ele assumisse essa área. Porque o empreendedor não precisa, não tem como ser, né, um bom gestor, um bom vendedor, um bom cara de marketing, não tem como. Você precisa de crescer e ter pessoas, cada um cuidando desses campos. Agora, o que é ser um bom vendedor, Marco Aurélio? Me permita só uma parte antes de te responder essa pergunta, que é muito legal ela. Quando a gente começa uma empresa, a gente tem que ser um coringa, né? Porque você tem que fazer tudo. A empresa começa do zero e
a minha segunda empresa estava dando certo, quem tocava era a esposa, e estava coisa começando, atingir o ponto de equilíbrio ali com menos de um ano. Acho que o payback dela ia ser rápido, né? Mas aí surgiu uma outra oportunidade que a perspectiva era muito melhor. Aí a falta de experiência é que eu poderia ter entrado num novo desafio e mantido aquele negócio. E eu errei em não fazer isso. Entendeu? Foi uma grande lição. Que eu poderia ter mantido aquele negócio e tentar a experiência, porque tinha pessoas que poderiam tocar o negócio sozinho. E eu sempre falo que a vida, ela não é fácil. Eu falo para todo mundo, o Marciano sabe disso, mas ela é muito desafiadora e prazerosa. Fácil nunca é. Nunca é. Então, se as pessoas acharem que a vida vai te facilitar, ela facilita para poucas pessoas. Os 99,9% sofrem, mas é importante sofrer, porque é a partir desse sofrimento e das derrotas é que a gente evolui, cresce e aprende, né? E respondendo você, Túlio, ser um bom vendedor para mim é estabelecer bons relacionamentos. Saber criar pontes que vão estabelecer bons relacionamentos, principalmente dentro do nosso negócio. Logicamente que eu estou falando de um tipo de venda que é muito, muito difícil. A venda, eu brinco com os meninos também, ser vendedor de nutrição de suínos não é para os fracos, não. Quais são os desafios de um vendedor de nutrição no mercado, né, tão pujante, maior produtor de carnes do mundo? Primeiro porque é um mercado consolidado, né? Esse bolo aí praticamente já tem dono em quase tudo. Mas a nossa venda, ela é uma venda relacional, ela é uma venda complexa e ela é uma venda de ciclo longo. Então não é fácil mesmo. E eu sempre falo que a gente não deve vender um produto, né? A gente primeiro entende que a gente tem que vender a confiança, ou seja, vender no sentido de conquistar a confiança. E não se conquista a confiança sem se relacionar. Então, um bom vendedor, para mim, é aquele que consegue estabelecer as pontes de relacionamento que vão trazer como consequência você colocar o seu produto no cliente que você conquistou a confiança, né? Um voto de confiança ou uma confiança. Volto a falar do podcast anterior, o depoimento do Júnior. E, de fato, o Mário fez a primeira prospecção, segunda vez nós fomos lá, eu e o Mário, e nós falamos do projeto, mostramos a forma de trabalhar, o que nós acreditávamos, e ele entendeu aquilo, e ele fechou o negócio com a gente antes de ver a proposta em si. Isso daí é muito difícil de você conseguir. Mas ali, lógico, não foi, eu falo primeira e segunda visita, não foi primeira visita. O Mário já vinha prospectando bastante. Então, é um trabalho que a gente demanda um planejamento, como eu falo, é de ciclo longo. Então, as características de venda dentro do nosso negócio, elas são complexas. Por quê? Porque nossa é uma venda extremamente técnica. E sendo extremamente técnica, se você não tiver o conhecimento do negócio, dificilmente você vai conseguir estabelecer uma das pontes da relação de confiança. Entendeu? Porque você também não adianta só ter o conhecimento técnico se você não consegue ter um bom relacionamento, ter empatia e afinidade, estabelecer afinidade com o produtor. Então, isso tudo traz essa necessidade de você estudar bem, ter conhecimento dos seus produtos e conhecimento do perfil do cliente que você precisa atender. Por isso que é complexa o nosso negócio. E eu vou aumentar e dando uns palpitinhos, Marcão, e a gente vê que é tão complexa que, claro, como uma empresa multinacional, que é a The Hills, a gente passa por muito treinamento, né? Treinamento técnico, treinamento de vendas, treinamento de vários módulos.
E eu acho que o treinamento de vendas é o único que é muito difícil de encaixar, né, Marcão? Porque a nossa venda... O primeiro ponto, ninguém vai bater na nossa loja perguntando, precisando daquilo. Como eu vou escolher um tênis. Você vai na loja escolher um tênis. E aí o pessoal ensina como o vendedor se porta para fornecer para aquela pessoa o tênis que ela precisa. O problema é que no nosso negócio, ninguém vem bater na nossa porta pedir. Nosso negócio não é uma venda transacional. Na porta para oferecer. A dificuldade já começa ali. Então, muito curso de venda pra gente não cabe. Não cabe. A gente Ele faz, não encaixa. a gente vai, mas não encaixa. Você fala, não, mas a nossa venda não é assim. E aí vem um segundo ponto, né? Que é a nutrição em si, ela é uma despesa muito grande dentro do negócio. Então, como o Diego estava aqui no segundo podcast, a gente estava comentando, 70% do custo ali está em nutrição, não em produto, mas em nutrição. Milho, o soja, nível de produto, responsabilidade nossa é muito grande. O peso é grande. E por esse peso ser grande, recai sobre quem está negociando aquilo que a gente negocia só uma parte. Mas a nutrição somos nós que fazemos. Então, o vendedor ainda tem o peso de fazer com que aquilo dê certo. E aí torna que a venda se torna consultiva e um pós-venda tão forte quanto o gasto de energia que você tem para vender. Exatamente. Que é se manter. E acho que aí eu vejo o Marco Aurélio, que hoje gerencia a equipe do Brasil Central. Depois você explica um pouquinho, para quem não entende, Marcão, o que é o Brasil Central. Tá ok. Mas com isso, né, com toda essa carga de ter que, além de oferecer o ótimo produto que a gente tem, mas oferecer para quem não está pedindo, começa por aí, e aí o relacionamento e você quebrar, ter momentos de furar, né, a bolha e achar uma ponte para a gente poder construir. Acho que só nosso painel deu uma descansada, mas a gente continua aqui. Voltou. O Marcino tá antenado. Tô ligado. E como é difícil também, depois da venda, isso ser construído, né? Porque a gente lida com commodities também, que tem variação de preço, que altera a todo momento com o mercado. Então é muito bacana ver como o Marco Aurélio faz a gerência do time dele, porque é um time de campeão ali, porque eu não me envolvo com venda, né, diretamente, mas todo mundo se envolve indiretamente vendendo você como pessoa, vendendo estratégia, vendendo a sua parte técnica, ou seja lá o que for, mas de ver como é realmente complexo e eu mesmo de fora entender que como é difícil achar um curso de venda que seja para o nosso negócio. Para o nosso negócio. Exatamente. Eu não queria focar só no nosso negócio, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É para o nosso negócio, porque o negócio nutrição de suínos é totalmente distinto do negócio nutrição de aves, nutrição de bovinos e das outras espécies. Totalmente distinto. Cada um com suas características particulares, sem dúvida, né? E como você falou aí, o cara que vai comprar um tênis, ele vai lá e faz uma negociação transacional. Ele gostou do tênis, legal. Ou se o cara for, o vendedor for simpático, atender bem, ele vai pensar em voltar, mas se você não tiver o modelo que ele quer, o cara pode ser um lindão lá, porque ele não vai comprar, né? Ele vai atrás do produto que ele deseja, né? É o produto. No nosso caso é diferente, né? O cliente não vem a nós temos que ir a ele. Nós temos que demonstrar isso porque o nível de responsabilidade nosso é muito grande por causa dessa questão do custo, né? Então, o cliente, quando ele muda de nutrição, ele está com muitas dores. É isso que é a realidade. Quando ele vai buscar mudança de nutrição, eventualmente você acerta uma hora que você encontra e começa a fazer uma prospecção e você encontra um cliente com muitas dores, aquilo te facilita. Mas tem que estar com muitas dores. Por quê? Porque é uma relação de confiança. Então isso é muito delicado. E dentro do nosso negócio de venda, tem duas características que são essenciais. Além, lógico, do conhecimento, do planejamento que eu já falei, mas uma é persistência. Como a gente é uma venda de ciclo longo e relacional, se você não tiver persistência, não vai virar. E outra é a resiliência. Meu amigo, o não a gente já tem sempre. Eu falo isso para minha equipe sempre, né? E se a gente não tiver a resiliência, nós não vamos alcançar
colher o fruto que a gente lança quando você inicia uma prospecção. Na realidade, você lança uma semente, se a terra for fértil, aquela semente vai nascer, vai virar uma planta, depois uma árvore, e lá na frente você vai colher o fruto. Veja bem, nosso processo de venda é esse. Estou fazendo uma analogia bem, assim, mas não é diferente disso. A gente não pode deixar, a gente tem que colher o fruto, manter a árvore produzindo, mas a gente não pode deixar de plantar. O objetivo principal é manter o fruto, as árvores produzindo, que é o manter o negócio e fazer a roda girar. Mas você nunca pode deixar de semear, né, dentro do nosso negócio. Que bacana, né? Prospectar novos clientes, manter os clientes, né, que já estão dentro de casa. Eu quero te fazer uma pergunta, Marco, quanto à questão, como você é líder, né, de uma equipe. Ah, sim. Como que você, né, você pessoalmente, Sim. e como que você transmite para a sua equipe essa questão da gestão da emoção? Porque como é uma venda de ciclo longo, né, saber lidar com os nãos, saber esperar, saber ter resiliência, tudo isso que você falou, o Flávio Augusto fala que são 3 pilares da venda: gestão da emoção, método e técnica. Né? São 3 coisas que um bom vendedor precisa ter. Uhum. E hoje, né, a gestão da emoção seria, segundo ele, 60% ou 70%. Né? Técnica e método se aprende. Uhum. Então, como que funciona isso? Né? Como que se desenvolve isso? Como que você lida com o não? Como que você lida com a espera? Uhum. É uma interessante pergunta também, mas só aproveitando o Vamos gancho lá. de falar da minha questão, meu cargo hoje dentro da empresa, né? Eu comecei como STC, que a gente chama, o Supervisor Técnico Comercial Regional. A minha região era aqui mesmo, Brasília, Goiás e Triângulo Mineiro. Inclusive, a gente já com a relação comercial daquela época junto com o Túlio. Então, a nossa relação aqui de muito tempo, e um cliente que virou amigo, um amigo que virou cliente, isso é muito importante. E eu hoje aí eu evoluí, né, dentro da empresa, de STC, eu fui para uma posição de gerente de contas-chave, né, um Key Account Manager. Depois eu assumi uma gerência de mercado, aí eu já deixei de atender grandes contas, já passei a atender uma região e a coordenar uma equipe. Uma equipe que era menos da metade do que é hoje. E hoje eu sou um gerente comercial Brasil Central. O que é o Brasil Central? Para a gente, internamente dentro da empresa. É todo o Brasil, menos o Sul. Então, a minha responsabilidade é o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, eu coordeno a equipe responsável pela comercialização da linha de suínos da Derreus no Brasil Central. Uns 200 quilômetros de raio, né? Uns 200 quilômetros de raio. Pequenininho. Só isso, né, Marcelo? E aí... eu fiz a brincadeira, porque acho que, de novo, eu gosto de falar, deve ter muita gente de universidades nos escutando, mas entender os desafios, né? Se eu quero trabalhar no agro no Brasil, e principalmente nesse ramo que você está passando brilhantemente um monte de informação aí para quem está escutando a gente poder entender que as coisas são longe. São longe, que você abdica de estar muito com a família e tem que ter um equilíbrio aí e ajustar isso aí. Mas respondendo a tua questão, na realidade, como aí a gente vem como uma venda relacional, né? E que eu falo sempre que o não a gente já tem. Se você não tiver um preparo, uma base psicológica para aceitar o não, você vai ter muita dificuldade de trabalhar na nossa área. Aquele que tem realmente dificuldade da negativa, ele não suporta. Não suporta. Eu tenho exemplos de colegas que vieram, trabalharam no setor de suínos, mas que vieram da área de, por exemplo, de genética, de saúde animal, que são vendas menos complexas, e que eles começaram a receber os não, e não tiveram a condição de falar assim, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é para mim, eu não dou conta disso, não. Por quê? Porque é difícil mexer com essa questão da emoção. É que nem você vai levar fora de uma moça que você tá apaixonado. Aquilo dói pra caramba, não é?
dói. Ainda mais quando a gente é adolescente, aí que dói mesmo. Aí Você dói, quer que o mundo acabe. chorar. E aí o cara entra dentro do nosso negócio. Ele pode ter o entendimento técnico, pode entender das técnicas de venda, mas se ele não tiver preparo emocional para receber 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5 não, 6 não, ele não vai aguentar. Um exemplo disso daí, que didaticamente acho que é fácil de entender. Eu gosto de exemplos. Eu falo sempre que uma mulher bonita, ela consegue dar não para 10 homens, mas dificilmente ela dá 10 não para o mesmo homem. Ele vai conquistar ela. Ele pode não ser bonito, mas até na 10ª ela vai aceitar. Então, aí entra a persistência e a resiliência, entendeu? Dentro do nosso negócio tem que ser assim. Senão, meu amigo, dificilmente você vai conseguir estabelecer uma carteira de cliente e gerar, então, essas pontes e estabelecer as relações de confiança que são tão necessárias. Qual que foi um cliente, Marco, qual foi a venda mais difícil que você fez? Não precisa, logicamente, citar nomes, mas qual aquele cliente que você teve que resgatar, que você já achou que tinha perdido, mas falou, não vou perder? Tem algum caso para você contar para a gente? Alguma situação? Eu tenho vários casos. Traz um para a gente, assim, Eu vou dar um exemplo de persistência minha. Sim. No início. Olha que eu estava no início, né? E o início é muito importante. Eu naquela época eu estava começando e eu comecei a trabalhar com nutrição lá no Paraná. Morando em Maringá, e eu era responsável por outra empresa lá na região norte do Paraná. Fazia um pouquinho no noroeste, mas na região norte. E eu, naquela época, para vocês terem uma noção, a granja, o tamanho médio das granjas era de 80 a 100 matrizes. A maioria de madeira. Então, eu estou falando isso há quase 30 anos atrás. Então, e tinha um senhor, um japonês, em Sertaneja, no norte do Paraná. E ele tinha 160 matrizes. Então, pensa bem, ele estava naquelas das prioridades. E ele utilizava a nutrição de origem também, origem asiática, né? Brasileira, mas que algumas empresas já ali de São Paulo, desde o início da granja. E eu comecei a visitá-lo, né? E eu visitava ele quinzenalmente, né? E eu demorei 1 ano e meio para ele me dar uma oportunidade. E eu lembro que eu sentava, ele me atendia, porque é muito educado, e eu falava, e ele, aham. Então, Marco, agora não. Vai passando aí. Era assim que ele falava. Vai passando. Vai passando. E eu fui passando, quinzenalmente. E quando ele me deu a oportunidade, os resultados dele estavam muito ruins, sabe? E eu transformei a granja dele. Eu digo que eu transformei porque os orientais, eles demoram muito a estabelecer relação de confiança. Mas quando eles estabelecem, é uma característica deles também. Eles confiam em você quase que cegamente. Isso você tem que ter muito cuidado com o que você faz. Porque seu nível de responsabilidade é muito maior. E eu consegui melhorar tanto, assim, num curto prazo, as coisas que ele estava acontecendo na granja, dentro de manejo, fui para dentro da granja, fui assim. Com 2 anos, ele construiu uma granja nova e foi para 300 matrizes naquela época. E tudo planejadinho. Construiu uma maternidade com suas salas, gestação com gaiola, construiu creche em 7 salas. A granja velha ficou só a terminação. Ou seja, a gente passou a ser... Eu era o único fornecedor que eu sentava na mesa para refeição com ele, com a família dele. E isso foi uma lição muito grande para mim, assim, em termos da resiliência, da persistência, como eu acabei de falar. Então, eu tenho esse exemplo porque eu vivi isso, dessa necessidade. E quando eu voltei, né? Eu voltei em 2001, final de 2001, eu mudei em fevereiro de 2002, eu mudei de volta para Goiás, há 21 anos atrás.
E foi, assim, uma despedida daquelas, assim, super emocionantes. Por quê? Porque a gente estabeleceu uma relação muito, assim, muito legal, sabe? E ele continuou usando a empresa que eu trabalhava, que eu repassei para um colega que assumiu a minha região durante muitos anos em função do trabalho que eu fiz. Então, tenho esse exemplo, esse é claro, assim, em termos, mas eu tenho outros exemplos de resgatar cliente, assim, aos 45 do segundo tempo, porque, lógico, quando a gente trabalha em equipe, a gente tem não existe a perfeição, a gente busca ser o mais eficiente possível e são pessoas. Mas, sem dúvida, já tivemos situações de resgatar o cliente, porque por alguma situação o nível de confiança estava sendo comprometido e a gente conseguiu resgatar. Tivemos situações que a gente quebrou o paradigma dos clientes também, que eles não acreditavam que a gente poderia fazer aquilo e nós fizemos. E nós temos relações, assim, muito interessantes. Tem muita história, viu, Túlio? Pô, mas legal, né? que bacana, hein? Que história. O Vai Passando ficou marcado para mim. Eu acho que isso marca, né? Eu acho que essa história, né, para quem trabalha na área, né, eu acho que se vira um mantra pro cara, né? Isso com certeza você poderia, ali teve uma bifurcação, né? Com Você certeza. poderia ter desistido e aquela desistência poderia implicar a desistência da sua carreira. Por muitas vezes eu pensei assim, cara, será que eu vou passando? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passando? Passando. Eu não vou falar o nome das empresas que ele usava e dele também, mas ele é um senhor que... E depois que eu vim, eu não tive a oportunidade de retornar lá. Mas... É muito bacana e tentando puxar um pouquinho, né, Marcão? Porque a gente está falando de venda, e eu acho que é legal que o Marco Aurélio... Você já formulou, Marco Aurélio, na vida? Formulei. eu formulei, eu comecei formulando no papel, no quadrado de Pearson, naquela luta, né? Porque quando a gente começou a trabalhar, praticamente não existiam programas, né? Os programas eram bem rudimentares e aí, devagarinho. Na realidade, quando eu formei, não tinha nem celular ainda. Olha, 30 anos atrás, o computador estava começando, era o 286, 386 lá. Então, eu vim daquela época rudimentar que a gente formulava na mão mesmo. E depois eu fui aprendendo e eu tive que quebrar meus paradigmas também, de estar aberto para isso, né? Mas eu nunca fui um nutricionista, eu sempre fui um formulador, né? Nutricionista é o Marcino, é os meninos que têm um nível de conhecimento que... lógico, quando eles chegaram, eu tinha mais conhecimento que eles. Hoje eu sou um aprendiz e eu nem faço mais isso e nem quero fazer, porque eu não tenho capacidade hoje, conhecimento para fazer o que eles fazem. Tudo mentira, tem sim. Mas eu formulei e fiz isso bastante. Mas por que eu queria chegar assim, nesse ponto, né? Que é, de novo, para a gente retornar para a venda, porque eu acho que a gente sempre faz o podcast sem uma diretriz, né, Marcão? A gente chama convidados, sem um plano definido, o plano de voo tá livre, e enquanto vai voando o avião, a gente acha um caminho. E eu acho que venda é uma coisa pouco valorizada, porque as pessoas, quando se formam como veterinários ou tecnistas, venda no começo é aquela coisa, não, mas eu não vou estudar 5 anos para ser vendedor. Eu não queria falar esse nome, mas é a verdade, é um preconceito sobre a venda. Que eu sofri isso. E esquece que todo mundo vende o tempo todo tudo, né? E só que para chegar nesse ponto, porque o Túlio lá no começo perguntou, né? Para ser um bom vendedor, o que a gente precisa ter? E você foi falando sobre técnica, sobre a resiliência e tal, mas você formula e sabe muito bem sobre o seu produto e o que ele vai causar, entregar, e o que você acha desse link? Porque eu vejo que antigamente você tinha mais vendedores treinados a capturar a atenção, a fazer a parte de relacionamento, mas hoje cada vez mais a gente vê o vendedor sendo um técnico muito forte, né? São os técnicos comerciais, que entendem de fato, formulam de fato. A gente tem grandes exemplos no time do Marco, principalmente no time do Marco, que tem um espaço maior de atendimento e que formulam como qualquer outro nutricionista do Brasil. Sem dúvida.
Como que você interpreta isso, Marcos? Você acha que é uma mudança que vem para ficar, para o futuro? Essa mudança de perfil? Você acha que não tem espaço para quem ainda é o vendedor mais focado em relacionamento e menos focado no técnico? Ou o que você entende disso? Que eu queria saber aqui Excelente agora. pergunta, Marcinho. Sabe por quê? Que quando a gente fala e você comentou aí da questão de se saber formular, né? A venda técnica e a questão do preconceito do vendedor. Eu sofri isso porque, na realidade, meu pai, ele é o meu exemplo de vida. Mas quando eu falei que ia trabalhar na área comercial, ele falou, mas você se formou para ser vendedor? Ou seja, não foi uma coisa assim ofensiva, mas naquele momento todo mundo pensa isso, né? Naquela época era, Marcos, você me permite. Antigamente era o seguinte, não virou nada, vai virar vendedor. Não deu nada, vai virar vendedor. Vai virar vendedor. E isso perdurou durante muitos anos. Muitos anos, é verdade. E aí a gente se esquece que a nossa vida é um processo de compra e venda diário, não é? Todos os dias nós estamos negociando algo. Todo momento nós estamos negociando algo. Então a nossa vida é um processo de compra e venda diário. Eu adoraria ter nascido um excelente vendedor. Facilitaria tanta coisa. Se pudesse pedir para Deus, uma coisa que você gostaria de ter nascido assim, excepcionalmente, seria em vendas. Mas eu vou te falar uma coisa. Existe sim as pessoas falam de dom de facilidade. Já responda a tua. Claro, claro. Porque o papo vamos remando. Existe, mas você pode fazer um bom vendedor, né? Que ele acha que não tem. É quando a gente realmente existe as técnicas e existe o QE. Quando você tem realmente um QE interessante e que é equilibrado, você pode sim se tornar um excelente vendedor, mesmo achando que não tem o dom para isso, né? Respondendo a tua... Vou procurar o QE ali fora. O QE vai entrar? Quem que é o QE aí, Marcão? O coeficiente emocional, né? Que a gente fala muito disso, do QI, do cara ser inteligente, mas se ele não tiver... É um complemento para a sua pergunta lá da questão da parte emotiva e da parte que você questionou. Então, tem que ter um QE equilibrado e assim... amadurecido, né? Mas falando da tua pergunta, Marcino, é assim, um bom vendedor dentro do nosso negócio, na minha percepção, sempre vai ter lugar. Porque o bom vendedor que estabelece bons relacionamentos. A gente vai ter uma dificuldade maior porque a gente tem que montar uma estrutura para dar o suporte para esse grande vendedor, né? Aí a gente tem que ter uma equipe que traga o conhecimento técnico que ele não tem, mas que ele compensa com o nível de relacionamento que ele estabelece junto com os clientes. Então, para isso, esse espaço eu acho que não vai perder, mas ele vai ficar mais restrito, entendeu? Por quê? Porque tudo tem um custo, né? Então, para esse tipo de vendedor... assim, crescer dentro do nosso negócio, ele tem que ser muito bom mesmo. Então, é uma porcentagem muito baixa. E o nosso processo de venda, que é uma venda técnica, e ela está vindo sendo cada vez mais técnica, e eu vejo que quando a gente está indo pro detalhe, né? O detalhe que a genética está nos trazendo com potencial altíssimo, né? A evolução genética, ela vem evoluindo grandemente e vem nos forçando a ser mais eficientes. Então, a nossa venda, cada dia mais técnica, porque a gente está indo já para o detalhe. A gente está indo já para a precisão, né? E a gente estava discutindo, conversando disso hoje, agora no carro, falando sobre qual que é a minha visão dentro do futuro da suinocultura para os próximos anos. É a gente, cada dia, ser mais eficiente dentro do detalhe, né? O detalhe dentro da nutrição, o detalhe dentro da sua instalação em termos de ambiência, em termos de equipamentos que vão te propiciar trazer o maior número de dados possível, e aí entra a questão de Big Data, de você entender isso daí.
Então, eu acho que vai cada dia mais demandar o conhecimento técnico, não esquecendo que o técnico tem que ser um vendedor. E isso eu falo para ele muito, porque ele coordena a equipe técnica e a gente vem ao longo da evolução dele, que tem sido muito grande, e que eu falo assim, Marcino, somos todos vendedores. Precisamos ter isso como mente, porque uma coisa que faz a roda girar é uma palavrinha básica dentro do nosso negócio. Pedido. É isso que faz a roda girar. Dentro do negócio é isso. Né? Não adianta a gente falar assim, tem toda uma estrutura e você vai lá e não sabe tirar o pedido. Não tira o pedido, que é a conquista do cliente. Né? Então, respondi? Eu acho, Marcinho, inclusive assim, porque você só vai formular, né, a ração se antes tiver a questão da confiança, se antes tiver esse relacionamento, né, para depois esse profissional, esse gestor de campo, qual que é o nome? Esse RT, ou qual que é o nome? STC. STC. Supervisor Técnico Comercial. Para que o supervisor técnico comercial possa fazer a formulação. Então, se ele não ganhar... nesse caso, o formulador. O formulador. Ele não, só vai poder fazer a formulação se tiver a confiança. Né? É verdade. É que eu pedi esse gancho porque, assim, esses dias eu estava navegando aí por alguns podcasts e outros endereços e uma pessoa com respeito grande no mercado, assim, foi muito enfático no fato de dizer que tudo vai morrer no futuro, menos o vendedor. O resto, todas, sem exceção, empregos e trabalhos vão morrer. E aí a gente para raciocinar sobre venda e, ao contrário desse preconceito, eu lembro de amigos me contando, mas meu pai era vendedor, foi vendedor a vida inteira, é vendedor até hoje, com 64 anos de idade, de peça de moto, mas começou com 7 anos vendendo número de mágica. Então já vendeu de tudo também. Então, meu preconceito sempre foi menor, mas acabou que eu não estou diretamente ligado à venda, né? Mas dentro disso, desse futuro que a gente almeja ter, né? Tem muito investimento para que a venda aconteça e depois se cumpra, né? Aquilo que o vendedor combinou. E na suinocultura, principalmente, lá com o Diego a gente falou, mas como é que faz uma fórmula? Pô, primeiro você tem que saber como que o cliente está, qual que é a meta que ele quer, criar todo o desenho da granja para não vender o produto errado no momento errado. Então, as coisas, elas andam meio que sempre muito misturadas muito e em paralelo, juntas, né? e misturadas, líquidas, sem dúvida. Né? O termo que o pessoal usa, né? Muito líquido, né? Tem um flow grande e é fluido esse relacionamento entre o técnico e o comercial. Mas parando para pensar, depois na reflexão, e a gente fez também no último podcast, que é o da Pork Meat, que eu comentei sobre... Eu acho que a mudança para a década agora é a velocidade e a precisão que vai entrar com Big Data, com tecnologia, com inteligência artificial, com tecnologia de migração de fórmula direto dentro daquilo que a gente busca no cliente, com uma relação do NIRS, que antes demorava 10 dias para fazer uma análise. Hoje a gente tem a análise de um resultado em 5 minutos. 5 minutos, né? Então tudo está ficando mais rápido ao ponto que uma pessoa se torna quase que impossível operar. Porque o que você está buscando ali é velocidade tanto de análise de dado, como de resposta, como de como eu entrego aquilo para frente. E aí me parece, quando esse cara falou isso, que eu comecei a fazer uma reflexão, me parece que ele não está tão errado. Vai chegar um momento que o que importa, é claro, que o cara entender dos processos para até poder explicar o que ele está vendendo, mas que o resto que vai sobrar mesmo daqui para frente no futuro é o vendedor. Porque o resto vai precisar ser ágil ao ponto de uma pessoa não conseguir executar, numa velocidade muito grande que o conhecimento é obtido, implantado e aprendido automaticamente, para ir se repondo. Então, a gente não tem mais a velocidade para fazer isso. Como é que eu faço isso gerindo 25 clientes ao mesmo tempo? E eu quero dar para todo mundo essa mesma velocidade. Eu preciso daquilo ali, daquela máquina ali, que pensa mais rápido que eu, que entende, tem velocidade de armazenamento de dado maior que a minha, porém ela não tem uma coisa. Ela não cria relacionamento com ninguém. Com ninguém. E se entrar coisa ruim, sai coisa ruim. Sai coisa ruim. Ela não tem senso crítico. Então, e quem são as pessoas que
balizam isso, né? São eles que ajudam a gente como técnico, os vendedores, que ter o senso crítico de se aquilo tá certo de vender naquele momento e cria o relacionamento. E aí, nessa reflexão, por isso que eu queria chegar aqui, eu falei, talvez daqui 10 anos só sobre os vendedores mesmo. Mas e eu vou começar é a quase um treinar. spoiler. Isso é quase um spoiler, porque se a gente pensar hoje a nossa estrutura, ela é uma estrutura comercial e uma estrutura técnica, uma abrindo o negócio e a outra vindo, dando suporte, mas que no final das contas todo mundo está fazendo a mesma coisa. Que é o que você está falando. Logicamente que à medida que as coisas vão evoluindo em termos de eficiência, porque o que você está falando aí é buscar eficiência. A gente ter rapidez na resposta, dando a resposta certa, atendendo a necessidade do cliente. Quanto mais a gente tiver capacidade de fazer isso, mais eficientes nós seremos, né? Mas os equipamentos, as máquinas podem nos ajudar, mas quem vai tocar o negócio sempre somos nós. E eu acho que é isso mesmo. Vai sobrar só o vendedor, mas vendedor de todo conhecimento, com todo conhecimento, com uma capacidade de percepção e de fazer uma leitura muito ampla. Uma análise crítica. Uma análise crítica muito grande, exatamente. Quando você tiver os profissionais dentro da sua equipe com essa capacidade, e que isso não é fácil. Isso nós sabemos o tanto que é difícil. Você incutir, trazer uma pessoa, é como se você pegasse uma pedra bruta e vai lapidando ela, o tanto que isso é demorado, o tanto que isso gasta energia, porque as pessoas elas são únicas e individuais, graças a Deus, né? E como sendo únicas e individuais, cada um tem suas características. E para você trazer isso, colocar no mesmo balaio, você tem que entender de pessoas. É o nosso grande desafio hoje, trazer uma equipe eficiente, uma equipe engajada, uma equipe que tenha foco e que saiba entender que o negócio ele tem altos e baixos. Nós temos sucesso, mas nós temos derrotas, né? O que é importante é que a nossa rotatividade de cliente, o nosso churn, nosso churn seja o menor possível. Esse é um grande desafio. Eu digo isso porque lógico, com esse tempo meu de mercado, já de profissão, eu tive a oportunidade de acompanhar o crescimento de várias pessoas, né, desde o início. O Marcinho está aqui, com certeza é um grande exemplo, e eu fico muito feliz pela evolução dele. Mas ele está aí sendo preparado e trabalhado e evoluindo há anos. Há anos, não é de ontem. A gente tá dando oportunidade para novas pessoas dentro da empresa, dentro da nossa equipe, e a gente tem um objetivo para elas, mas algumas a gente tem projeto de 3 anos. 3 anos, e ela já está há anos sendo treinada, e mais 3 anos. Então, trabalhar essas pessoas, fazer com que essas pessoas possam ter esse senso crítico, essa leitura, entender tecnicamente, entender que ela é importante comercialmente, que a máquina depende disso, não é fácil. E vai ser cada vez mais, né, Marco? Isso eu acho que os vendedores têm uma facilidade de ser muito mais multidisciplinar, porque o vendedor ele atua nas 4 linhas, né? Sim. Porque ele tem que saber operar muita coisa ao mesmo tempo, então ele já embute um perfil de ser um pouco mais multidisciplinar com uma visão um pouco mais holística. E aí eu vou dar uns exemplos, só que é tudo bem tosco, tá? Mas são exemplos pequenos que eu me pego às vezes. Para quem tá ouvindo a gente, eu acho que já viu que o Outlook, por exemplo, e a Microsoft mudou sua relação ali de como funciona o Outlook, o PowerPoint, o Excel. Foi feita uma atualização recente. Nessa última. E o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi usar o novo. Em 3 dias eu falei, nossa, ficou horrível, vou voltar pro velho. Porque tá muito complicado mesmo. Alô, pessoal da Microsoft. E tá mesmo, a gente tem sofrido. Porém, o que eu pensei depois desses 3 dias? Eu falei, cara, eu tô começando a me tornar quem eu mais tinha medo quando eu tinha 18 anos. Que eu falava, vai lá, ó,
cara não fez o que tinha que fazer, agora já não sabe nada nem de computador, devia ter começado mais cedo. Falei, não, mesmo sendo pior, eu vou ficar com esse modelo. E para que serve esse exemplo? Porque além de aprender de nutrição, de tudo, as coisas mudam muito rápido, que auxiliam a gente a andar para frente. E além de tudo, você tem que aprender isso ainda e tá atualizado o tempo todo, porque todo ano vem mais uma atualização, vem uma diferença, e a gente volta a tentar entender como funciona. Que complexo, né? Que é isso, e que difícil de respirar. Às vezes você fala, putz, e se pega pensando como fazer. E aí, outro exemplo que eu escutei falando, e que foi muito legal você falar como é difícil, né? Criar essas pessoas para estar pronta para isso. E aí eu vi uma gestora falando, eu não queria entrar em gestão, porque gestão conquista muito, né? O papo. E quase todos a gente acaba falando bastante de gestão, porque tudo também está ali, né? O futuro para mim é esse, de profissional que dá assistência, é auxiliar na gestão, como a gente tem feito em algumas granjas, hoje implantando um modelo de gestão que a gente chama de gestão Power 4.0, que é ensinando a gerir, a ter a gestão à vista, como é que você constrói números, como que você constrói reuniões, que foi o primeiro papo lá do Dirceu. Mas eu, olhando lá um podcast esses dias, a moça falando assim, como é difícil hoje em dia você escolher o colaborador certo, porque tornar ele muito eficiente dói. Dói para quem é gestor e dói para quem é gerido. Porque a eficiência, você trabalhar em alto nível, não é... E você tá sempre saindo da zona de conforto. E sempre desafiado, e sempre tem mais um passo. É, sempre ir. E é isso que a evolução ela demanda isso, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. E aí, capturando isso tudo que eu falei de exemplos que eu avisei que era tosco, mas que são reflexões diárias que passam, eu vou identificando para guardar, para trazer para vocês aqui. Antes ficava só para mim, né? Hoje em dia eu tenho 30 minutinhos, 30 minutinhos, tenho 2 horas e meia, para poder expor e ver se tem mais gente passando por isso, né? Se tiver, deixa um comentário aqui, fala qual que é a sua percepção sobre isso também, para a gente tentar ir criando equipes. Mas o que eu ia perguntar para você, Marcão, e para você, Túlio, como que vocês lidam com isso e o que vocês acham que é o momento da gente se desligar, assim, tanto da tecnologia como ou de qual vai ser o futuro dessas pessoas que a gente espera, linkado a esse desafio que é a renovação, tá cada vez mais holístico, mais completo. Porque eu não sei se ficou clara a minha pergunta, né? Porque antes você estudava muito para ser doutorado, para saber o porquê que a fibra F14 da E. coli se conectava ao tecido do epitélio, do intestino do animal com 42 dias, ele só sabia isso. Então a gente especificava, e hoje a gente vê que o que a gente busca no final, toda vez que a gente conversa, são pessoas com uma visão mais holística, com conhecimento mais amplo. Posso começar, Marco? Eu queria entender. Marcino, eu acho que é o seguinte, eu acho que todo esse avanço tecnológico, gestão, data-driven, big data, sensoriamento, né? A gente acha, eu não acho que vai sobrar só o vendedor. Eu acho que o feijão com arroz, o simples, né, ele tem que ser monitorado. O simples bem feito é muito importante. Você sentir o pulso da operação é muito importante. E isso, talvez as máquinas façam, mas não tão próximo como as pessoas estão falando. Porque o gestor precisa sentir o pulso da operação. A The Hills, os gestores, né, a família The Hills, eles ainda estão ali sentindo o pulso da operação. E é isso que traz exatamente, né, nas veias e que chega até vocês, a todos, e até os clientes. O que eles estão pensando lá, o que eles estão vivendo, o que eles estão... Né, chega até os clientes, não, até os animais, né, que estão consumindo essa nutrição. Então, eu vejo dessa forma que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E cada propriedade tem um momento tecnológico, né? E às vezes uma tecnologia que está sendo muito eficiente para uma propriedade, para outra não é o momento ainda de ser implementada. Então eu vejo muito dessa forma, entre uma arma laser, né, e você utilizar ainda um machado. Eu acho que as duas coisas têm a sua
importância, a sua relevância. Depende de quem usa e o momento que você utiliza. Agora, os colaboradores, eu acho que treinamento, né, eu acho que primeiro você tem que conhecer a sua empresa. Você tem que conhecer a sua empresa, quem que é você, quem que é a sua empresa, o que que você entrega, você saber quem que você quer, né, estar com você e qual cadeira você precisa preencher. Aqui na Blue Farm, por exemplo, é isso. A gente já está com equipe aí de 7 a 10 pessoas. Somos uma empresa que as pessoas trabalham de home office, basicamente, alguns freela, alguns mais próximos da gente. Então, a gente conhece a nossa empresa, a gente conhece o perfil das pessoas, né, com quem que a gente quer se relacionar. Acho que isso é muito importante para que você crie o treinamento para aquela empresa, né, para que você perpetue. Então, bem, não sei se eu consegui, a sua pergunta ela é ampla, mas é isso que eu penso. Eu penso assim, com relação ao que o Marciano colocou, hoje a gente tem no geral, um nível de acesso à informação muito, muito horizontal, né? Assim, tá todo mundo sendo sábio de tudo, porque todo mundo tem essa informação e a internet está aí para provar, né? Todo mundo é o doutor da última notícia. Todo mundo é exatamente. Muito bom, dentro desse processo aí, a gente tá vendo que é uma informação, mas é uma informação muito superficial, sem muito profundidade. Isso daí tem um risco, se a gente olha para o nosso lado, como os nossos profissionais da equipe dentro do nosso negócio. A gente precisa ter... e aí, quando a gente está falando, a gente fala do topo da pirâmide ali, em termos de produtividade, de demanda, de um perfil de cliente que usa alta tecnologia, mas o cliente, no meio da pirâmide, na base da pirâmide, ele também vai estar ali. Esse mercado, o nosso mercado, ele é muito, muito eclético. Principalmente dentro do Brasil. Nós não somos um país, nós somos um continente e a gente sabe disso. Então, quando a gente fala do nível de conhecimento, a gente tem que ter esse cuidado, na minha percepção, de que ele não pode ser muito horizontal e superficial, mas ele também não pode ser muito vertical e aprofundado. Esse é o desafio de você trazer para um profissional da nossa área esse equilíbrio, né? Para que ele possa atender de uma forma clara e eficiente para diversos perfis de cliente que ele vai atender na região dele, né? E nós temos muito perfil, e dependendo da região. E aí vou pegar um gancho aqui que eu tenho a grata satisfação de falar assim que a minha equipe hoje atende um cliente de 8 matrizes no interior do Ceará. E ela atende um cliente de 25 mil matrizes em São Paulo. Olha o diferencial de perfil desses dois clientes. Isso é um grande desafio em termos, mas a pessoa que atende esse grande cliente de São Paulo, ela está apta a atender aquele cliente lá do interior do Ceará. E hoje eu diria que o que atende a região lá, ele está quase pronto para atender o perfil do cliente nosso de São Paulo. Montar uma equipe dessa é um grande desafio. Um grande desafio. Mas eu acho que é em função disso. A gente tem que ter um nível de conhecimento que seja o mais equilibrado possível. Nem tão superficial, nem tão aprofundado. E humildade, né, Marco Aurélio? É importante, porque a pessoa que atende um produtor de 8 matrizes ou de 25 mil matrizes precisa ter humildade, né? Com certeza, com certeza. Eu gostei dessa. Eu gostei também. Gostei da do Túlio. Eu sei que a minha pergunta foi um suco de confusão. Completamente. Nós corrigimos, Marcinho. Divergente, cheio de nuances. Mas as respostas foram muito melhor do que a pergunta gerada. O bate-papo é bom por causa disso. E entendo, e esse é um perfil muito, muito legal mesmo, né? Essa referência dos 8 e os 25 mil. Acho que é o que importa, no final das contas, a gente faz a diferença para o 8 e para 25. Com certeza. Isso é legal de saber e de entender que a gente está inserido num negócio que tem essa capacidade, né? E aí, Marcão, você acha assim, ó, vamos tentar mudar um pouquinho. Uhum. Desse perfil que você fala de atender
de 8 a 25 mil, de ramificar, pulverizar, o que você acha que é importante para uma empresa, para quem ou está se construindo, para quem quer começar? A gente sabe que tem dentro dessa pulverização atendimentos diretos, indiretos. A gente tem os nossos parceiros, que são os distribuidores, os representantes comerciais, que no caso lá que eu falei do meu pai, essa foi a venda dele, né, a vida inteira, como representante de alguma marca. Como que você acha que se constrói isso? Ou como você acha, não, como que se constrói isso de fato num ambiente tão grande como é o Brasil Central, que você já explicou, que é tudo que sobra menos os 3 estados do Sul? Como chegar lá, no interior do Ceará? Como tá, ao mesmo tempo, atendendo aqui São Paulo? Como tá no Maranhão? Como fazer isso? Como construir isso? Marcino, me permita ser um pouquinho menos direto nessa pergunta, senão eu vou ajudar os concorrentes. Como é um mercado... Essa aqui é essa, grande estado. Eu não vou dar a receita toda, porque senão não tem graça, né? E sendo que a gente tem como eu já falei no início, tem um mercado muito consolidado, o mercado brasileiro. A gente tem hoje um rebanho comercial em torno de 2 milhões de matrizes que praticamente 100% dele é atendido, né? De forma... o nível de tecnificação é diferente? Sim, depende da região. Mas é atendido. Esse bolo já está distribuído. Então, quando a gente vai para um mercado com assim, um objetivo de aumentar o nosso share, isso é um grande desafio. Isso eu falo assim... O que eu falo para minha equipe? Falo assim... Nós temos que estar dentro do ringue, do octógono. Porque esse mercado é uma luta. E eu pergunto para eles, vocês querem estar lá trocando soco com concorrência ou vocês querem lá, estão na torcida lá só olhando a luta? Ninguém quer ficar na torcida não, tá todo mundo dentro do octógono. E aí essa briga, ela vai no mercado totalmente consolidado, quando o mercado do Sudeste, que é o meu grande mercado, quanto em outros mercados também, do Sudeste, do Centro-Oeste, próprio Nordeste. E a gente entender que o perfil muda muito, mas muito mesmo, é que é o grande desafio de cada integrante dentro do processo, né? Porque a gente falou da complexidade da venda, a gente falou do nível de relacionamento que tem que ter, e aí a gente tem que entender também o perfil do cliente de cada região, né? O perfil da atividade de cada região. E aí a gente entra nos canais de venda, né? Que isso é extremamente importante dentro do processo. Existe um perfil de cliente que nós nunca vamos conseguir chegar dentro daquele cliente com uma estrutura própria da empresa. Então, nós precisamos de parceiros. E aí, você montar uma equipe de bons parceiros é o mesmo trabalho de você montar uma equipe de bons profissionais dentro da nossa própria equipe. Hoje nós devemos ter em torno de, acho que 23 ou 24 parceiros dentro da minha região. Eu tenho parceiros de 15 anos, tenho parceiros de vários acima de 10 anos. A maioria são parceiros consolidados e que sabem trabalhar bem a região, e a gente vem mantendo isso e trazendo novos parceiros também e conseguindo incutir neles a nossa forma de trabalhar. E esses parceiros são canais de venda importantíssimos. Eu não vou falar aqui qual que é a participação, porque claro. A participação que eu digo... Respeitamos o limite. O limite, mas os nossos canais de venda, hoje, eles são todos eficientes. O canal de venda direto e o canal de venda via parceria, seja via representante ou seja via distribuição. Cada um inerente à sua região. E esses canais de venda que nos permite atender um de 25 mil e um de 8. Era isso que eu queria... Era esse ponto que é o bacana de abordar. Entendeu? Isso, é a cultura transbordando, que nem o Túlio falou, lá do CUM, passando por cada um, transbordando para estar no sangue, correndo até os nossos parceiros. Exatamente. Dali podendo desaguar no animal, que é todo esse conhecimento embutido, no de 8 e no de 25 mil. Olha que
E a gestão... Gente, para dar uma raciocinada. Isso não é uma venda fácil. Não, e a gestão Tem complexidade até para você chegar lá, é complexo. A gestão da empresa também, eu gosto muito nisso, aí eu me aculturo muito com ela, porque eu acredito muito no que ela... A minha afinidade com ela é muito grande por causa disso, porque eu acredito na cultura da empresa. E ela é uma empresa muito, em termos de gestão, muito horizontal, com muita acessibilidade e ágil. Isso é muito importante para nós, que temos esse tipo de venda. Quanto mais pesada a estrutura, quanto mais verticalizada, quanto mais burocratizada, menos condição nós temos de fazer a venda eficiente de uma venda tão complicada que nem essa. Perfeito. Tá entendendo como que isso é importante? Sim. Não é? Muito. Então, se a gente refletir, se dentro de todo o processo de gestão a gente não conseguir ter a flexibilidade, a autonomia e agilidade, nós não vamos chegar e atender esses dois perfis de cliente. Jamais. E da cultura é... E tem empresa que não vai conseguir isso, por causa da cultura dela e da estrutura de gestão dela. E eu espero que poucas possam. Bom, pode falar. Não, espero que poucas possam. Mas acho que uma frase que a gente escuta bastante na The Hills é quando a gente pensa em algum projeto, mesmo o Pó de Porco, né, que você me ajudou tanto, né, Túlio? A gente não tinha, eu não tinha, no caso, budget, sem você não tinha saído do lugar. Não tinha nem como começar. Mas quando eu fui falar com o meu gestor, né, cara, faz o seguinte, converse, mas eu preciso que você seja rápido e traga segurança naquilo que você está fazendo. Então, seja rápido, construa, para a gente poder mostrar e poder começar, mas seja seguro, para trazer uma coisa boa. Então, você ser rápido demais também, a gente vê algumas pessoas perdendo o linho do passe ali, né? Então, para não se atropelar, e aí a gente ouviu recentemente, né, Marcão, você pode fazer, mas faça rápido, melhor agilidade, porque é isso que o nosso cliente quer, de forma mais segura, porque é isso que o nosso cliente quer. Então, acho que a cultura de pensar no cliente, né, é sempre... acho que esse é o caminho, pensar no que o cliente precisa e pensar no que ele gostaria de receber. E acho que todo mundo gosta de receber uma coisa mais rápida, mas mais segura. Eu acho que isso nem mais rápida e insegura, nem devagar com muita segurança. Isso me lembra de um termo que eu aprendi no Empretec, que é sobre eficiência. A eficiência é a quantidade versus tempo versus custo. Então, é o que o seu gestor te pediu. Né? Seu Gabriel Salum, um abraço para tu, meu patrão. Traga algo, né, que tenha um custo, né, com um tempo também que não demore muito e com a qualidade satisfatória. Né? Não demore um ano para trazer uma super coisa, né, mas não demore uma semana para me trazer uma porcaria. É basicamente isso. E o que o Marco falou, achei muito interessante exatamente. A The Hills, a gente realmente sente isso, vive isso, né, que é uma empresa grande, mas que consegue, não é um transatlântico. Né? Elas são vários bots ágeis onde consegue ter essa resposta, chegar até o cliente, então ao mesmo tempo ser grande, mais ágil. Isso é muito difícil. É difícil mesmo de conseguir. É muito difícil e uma das constatações, né, isso tanto é verdade, de acreditar, por exemplo, na Blue Farm, né, que é uma empresa pequena, em tamanho, mas em ideia, eu posso dizer, em propósito é grande. Então, conseguir ter essa sensibilidade, né, uma grande empresa ter essa sensibilidade é muito difícil. Então, referencia exatamente o que vocês estão falando. Que bom você ter essa percepção que isso é real mesmo. E dentro desse processo de gestão... Eu posso te interromper rapidinho? Eu gostei da ideia dos bots. Dos bots? Gostou? Muito bom. Não, são vários bots regionais, ágeis, mas todo mundo navegando ao mesmo tempo. O Titanic faltou bot, o que morreu é como tinha bot. Mas é uma analogia interessante, né? Porque gostei dessa. Você aumentar a velocidade, parar a velocidade ou virar um transatlântico, isso é uma operação... Existem empresas que são transatlânticas, né? E a gente procura ser o mais... Tanto é que as gestões, elas são bem regionalizadas, elas são... E eu e Marcino, nós respondemos ao nosso gestor, o Gabriel, que responde ao nosso diretor-presidente. Rapidamente. Aliás, Rinos, um abraço, obrigado. Por tudo exatamente, e isso nos dá muita agilidade, muita flexibilidade também. E dá uma resposta rápida, que é o que o mercado precisa.
Com certeza. Parabéns. Eu vou voltar. Quanto tempo a gente tá, Guilherme? Eu sempre faço pergunta no podcast. Então temos tempo. Podemos seguir um Ô, pouquinho louco, mais. já passou isso? Já passou de novo. Que legal, né? Mas, Marcino, para no auge. Para para no auge. Isso é igual jogador de futebol. Entendeu? Vai parar no Madureira, encerrar a carreira. Né? Para no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo. No São Paulo, né? Campeão esse ano. Não, mas é que eu queria uma pergunta, porque isso, acho que se eu sair daqui conversando com o Marcão sem ter essa resposta, e para quem tá lá pode ajudar muito, e vem nesse mesmo contexto que é venda. O que você acha que na venda... Porque eu sempre faço essa pergunta em alguma condição. Eu perguntei o que o Dirceu acharia que a gestão vai mudar num tempo. Eu perguntei para a Marina e para o José Antônio o que eles acreditavam que seria a mudança da suinicultura em Rio Verde ou Goiás. Eles ampliaram a pergunta. E para o Diego, o que ele achava que seria a grande mudança da suinicultura para os próximos 10 anos. Para você, Marcão, já que o assunto é esse, é venda, qual que você acha que vai ser a grande transformação na venda, num canal de venda, mas qual que você acha numa venda como um todo? Eu sei que a venda é muito complexo, mas que ali está o cerne da transformação para essa década, esses próximos 10 anos. Vou dar um spoiler de novo para concorrência. Esse eu acho que você pode dar. Posso, né? Na realidade, Marcelo... O problema é executar, né, Marcos? Você dá o spoiler, mas o problema é executar. É verdade. Eu acho assim que a grande evolução passa também pela tecnologia dentro do processo de venda. E a gente já está vivendo isso. Hoje a gente consegue ter influenciadores, clientes que são influenciadores e que eles têm dentro do canal deles aí 100 mil seguidores. Né? Coisa que para nós como empresa e o nosso marketing atingir um público desse é um grande desafio. Então, a venda, para a gente pulverizar essa venda cada vez mais e conseguir atingir todo o mercado, a gente vai ter que passar por esse processo, né? Que é ter o canal digital, ter o canal gerando conteúdo, conseguindo engajamento. Acho que uma das coisas parte para esse lado. O outro lado é ter uma equipe cada vez mais líquida, como a gente já discutiu. Uma equipe cada vez mais líquida que vai, de fato, ter essa visão mais ampla e um senso crítico para entender qual que é a real necessidade de cada cliente, de cada perfil. E, por fim, é você ter um canal de distribuição muito eficiente, onde você consegue fazer com que o teu produto chegue em qualquer ponto dentro desse grande mercado que é o nosso Brasil. Muito boa resposta, né? Muito boa resposta. Essa eu gostei. Eu posso só dar uma pimentadinha rapidinho, seu advogado do diabo? Na hora. Só que daí eu tô estressando um cara que é vermelho, ó. A besteira que eu tô fazendo. Mas a gente tava discutindo sobre DISC, sobre perfil de pessoas aqui um pouquinho antes, por isso é brincadeira. E o Marcão é vermelho, né? Ou é o dominante, eu sou amarelo, que é comunicador, um pouco mais brincalhão. Mas a pimenta você falou muito sobre consolidação de mercado, né, Marcão? Várias vezes aqui você falou, esse mercado é um mercado muito consolidado, o bolo já está dividido, e a gente vê uma tendência, eu tô tentando trazer alguém pro meu lado, mas na verdade sou eu. Então, mas nos estudos que a gente tem feito, até o churn que você falou, que é uma métrica de empresas pequenas, né, e inovadoras, que a gente está tentando trazer para o negócio para tentar ter uma visão um pouco diferente. Olhar o negócio sobre uma outra prisma ótica. diferente, Só isso. Mas dentro disso a gente entendeu, né, vendo esse fator, que o mercado está se consolidando ainda mais. E por que daí esse tipo de comunicação da internet, pulverizar, se torna importante se eu estou entendendo que o meu mercado tende a se consolidar? Essa é a pimentinha que eu quero só para a gente refletir todo mundo junto. Essa reflexão ela é importante quando a gente entende o seguinte: olhando o nosso mercado, nós temos vários mercados dentro do nosso mercado. A gente tem o mercado das grandes integradoras,
A gente tem o mercado das grandes cooperativas, né? Aí entra o processo de parceria, integrador integrado, o processo cooperativista, né? Cooperativo e cooperado, e vem para o mercado independente. E esse mercado independente é um mercado também regional, com características regionais, perfis regionais, né? E isso daí é que nos traz esse desafio que a gente vê que em algumas regiões o rebanho aumentou, mas o número de clientes caiu. Por quê? Na realidade, as granjas aumentaram o porte, né? Então você tem um número menor de produtores, mas um mercado maior em termos de matrizes potencial, né? Então isso traz esse grande desafio de você entender esse mercado e ao mesmo tempo que você ainda tem no Brasil mercados pulverizados com perfil de granjas menores e que isso precisa ser trabalhado. Você tem regiões com a concentração muito grande de matrizes num raio pequeno. E você tem regiões com a concentração bem menor num grande raio. Ou seja, cada um tem um custo de trabalho, um custo de prospecção, um custo de atendimento. Isso tudo são características individuais de cada uma das regiões. E em função disso é que cada vez mais as pessoas é que são o diferencial. Cada vez mais o nosso grande desafio é colocar a pessoa certa na região certa para fazer o trabalho certo naquele perfil de cliente. Não é fácil. Não é fácil, é um grande desafio. Mas se a gente não tiver uma visão ampla dentro desse mercado, e eu tenho, como eu falei, meu mercado é muito grande e acontece isso tudo. Tudo que eu falei aqui tem dentro do meu mercado. Então, é um grande desafio a gente conseguir atender. E hoje a gente atende todos esses perfis de mercado, né? Com exceção das grandes cooperativas que estão no sul, mas a gente tem integradoras também, que a gente faz o trabalho pequeno nelas, mas faz. A gente tem uma visão de que aonde tem porco tem mercado. Aonde tem porco alguém vai precisar comprar nutrição. E nós precisamos estar lá para entender a demanda, as dores e as necessidades deles. E a partir do momento que a gente tem uma equipe que consegue receber essas informações, processar elas e devolver para o mercado de forma eficiente, o share é nosso. E além do share, nós seremos sempre o top of mind, que é esse o nosso objetivo e você sabe disso. E seremos. Aí, eu gostei. Marcino, uma aula, né? Uma aula. Acho que uma aula, Marco Aurélio está entregando muito conhecimento, muito ouro, que a gente fala, está entregando o ouro, né? Vamos parar, senão só já. Acho que não, mas é muito bacana. Mas eu acho que assim, o mercado, quanto mais consolidado também, mais próximo ele está de ter uma grande transformação. A gente tem que tomar muito cuidado com esses mercados muito consolidados, né? Quando a gente olha a questão da telefonia, do smartphone, né? Você tinha a Nokia e você tinha a BlackBerry, e aí o mercado revolucionou, os caras não acreditaram, né, que ia ter essa revolução, que o mercado ia capotar, que o celular seria na tela, a BlackBerry era um celular com botões, com teclado no telefone, menosprezaram, né, debocharam daquilo, né, acharam que era uma maluquice. Então acho que ter exatamente, né, essa percepção, estar em todos os locais e ter esse retorno, né, esse feedback é muito importante para poder estar, quanto mais consolidado, mais próximo está de uma grande transformação. E esse era o meu ponto, que é o que eu acredito. Eu acho que eu fiz essa provocação, né? Por que a gente está aqui, tentando pulverizar, achar mercados? Mas porque o mercado está muito consolidado em regiões muito pequenas. E tem muita área ainda que não tem nada. E que ninguém parou para pensar, ou alguns curiosos, e quando a gente vê as referências da internet, quem são as pessoas ali do campo, principalmente da suinocultura, que atraem mais pessoas de visualização? Só aquelas que ensinam o básico, ou o que é a suinocultura, quanto que ganha. Porque ela fala, mas peraí, por que eu nunca pensei? Na minha região tem gente que compra e eu trago lá do Cafundó do Juda, em vez de criar aqui, onde eu posso capitalizar, trazer a matéria-prima que eu já tenho,
E claro que tudo vai migrando também pela matéria-prima, né? Matéria-prima precisa estar disponível, a gente discutiu isso com o Diego, mas eu acho também por aí que o Marco tá certo, né? De eu tá lá porque o mercado vai se desenvolver. E se alguém se desenvolver e tiver um porco, vai precisar de nutrição. E consolidando ou não, algumas regiões do Brasil a gente vê, ainda não tem nada, né? Claro que por perfil cultural de consumo também, regiões ribeirinhas, regiões costeiras, vão ter o perfil de um consumo de peixe muito mais acelerado, que dificulta você entrar com uma carne suína, por exemplo. Mas, e quem diz que esse pessoal não gosta, né? Se experimentando, se crescendo. E aí, voltando ao que o José Antônio falou, eu sou muito otimista com o mercado interno de suíno. A gente tem muito para crescer. É o nosso grande mercado, né? Mas quando eu falo, e aqui me permite eu só alinhar um esclarecimento com relação a quando eu falo de consolidado. Na realidade, nós temos dois mercados, que um é o mercado comercial, né? Bem levantado, as estatísticas bem próximas do que é real, e temos um mercado de subsistência, né? É um mercado também. Sim. Né? O mercado comercial, ele está consolidado. Esse bolo que eu falo, consolidado assim, de que as empresas de nutrição já atendem esse mercado. E é um mercado que tem muitos concorrentes e grandes concorrentes e muita gente eficiente fazendo esse trabalho. Esse é o mercado que tem o perfil de cada vez mais estar se consolidando. Consolidando e afunilando também em termos de perfil, né? Esse mercado, e é um mercado muito eficiente. Hoje, nossa suinocultura é extremamente eficiente, gente. Nós não perdemos em nada em termos de eficiência, nem para a suinocultura americana, nem para a europeia, nem para a asiática, em termos de eficiência. E frango, estamos chegando. Então, nós somos muito eficientes nisso, nós temos muitos profissionais eficientes, muitas empresas que são eficientes. E isso faz com que o nosso mercado, com um rebanho menor que muitos aí, hoje sejamos aí o quarto maior exportador, maior produtor exportador e dentro do mercado global. Ou seja, somos eficientes, mas esse mercado, essa consolidação que eu falo é que esse bolo já está dividido, principalmente em nutrição, né? Esse outro mercado, esse aí é uma incógnita que a gente tem que aprender, e ele vai se formando, porque ele vai em algumas regiões saindo de uma subsistência para um mercado de comercial, inclusive regional mesmo. Aquele que produzia só para um pouquinho ali, ele está começando a produzir para vender para o vizinho, vai vendendo e a coisa vai andando. Aí a minha pergunta eu quero estar nesse mercado? Lógico que eu quero estar nesse mercado. Já estamos nesse mercado. Já estamos. Em parte dele. E quem está aí, isso aqui serve muito para esse mercado. Serve demais. Pode entrar, a granja é sua mesmo. Granja é sua mesmo. Estamos aqui para entender, aprender, divulgar informação para quem está lá. Que tem, acho que é um método dentro do rápido e seguro. É um método rápido e seguro de você levar informação para muita gente. Estava vendo ali algumas métricas ali, mas o assunto formulação, junto com o Diego, impactou aproximadamente 70 mil pessoas. Pô, se eu, Marcinho, começar a andar hoje para impactar 70 mil pessoas, vai morrer. E não impactei 10 mil. Exatamente. Então, acho que por isso eu entendo muito do futuro do que é isso aqui, né? Não o pó de porco em si, mas o futuro do que a tecnologia vai poder fazer para que a gente acelere as coisas ao nível que a gente precisa e deseja, né? São os canais de comunicação, né? Como o Marco Aurélio bem falou, você também, Marcinho. Então tem diversos canais, né? Você tem que saber, não tem um canal melhor, né? Tem o canal que talvez seja o que você tem maior atuação, né, que você tem maior eficiência, mas tem outros canais surgindo, né? Um influenciador que atinge 100 mil pessoas é tão importante quanto um artista da Globo há 15 anos atrás. Exato. Né? E a internet hoje ela compra muito a verdade. Né? Tem essa questão exatamente da pessoa se ver, né? Da pessoa enxergar naquele produtor, naquele influenciador, vamos dizer assim, que está ali na internet, né? Ter essa, qual que é a palavra? Quando você tem essa associação, quando você tem essa
você se identifica. Afinidade. Desculpa, afinidade. Identificação. Uhum. Então, essa identificação é muito importante. E estar nesses canais, eu acho que também faz muito sentido, né? Também acho. Show de bola. Internet é isso. Internet, tecnologia, né, precisa ter verdade, né? Precisa ter. O pessoal fala em tecnologia, parece que é só algo sem alma, né? Mas a tecnologia hoje que vende, pelo menos na internet, né, você pega aí a nora do Leonardo, qual que é o nome dela? Você tá por dentro do mercado digital? Não, A Virgínia. Ah, sim, A sim, a Virgínia. Virgínia, claro. Tá vendo? Conhece a Claro, Virgínia. claro. Então assim, né, o que ela tem? Ela tem algo que, né, outra identificação. Sim, Então precisa ter construção da verdade. família, a clareza que ela expõe ali junto com o filho do Leonardo, que é bacana. É verdade, tem que ter, eu acho que o que a gente está buscando aqui justamente eu tinha 2 desejos, né? Mostrar, primeiro, que o agro não é uma entidade fantasmagórica, eu sempre falei isso, que o agro são pessoas que têm família, sonhos, desejos, que um dia foi uma criança, que nem se falou, com vários desafios no caminho, e o segundo era impactar mais pessoas, que era a métrica que o Túlio me desafiou lá, ter um número que, claro, foi um grande chute naquele momento, porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, essa é a grande verdade, mas estamos aqui, o 4º já episódio. E com certeza impactando muita gente, e eu acho que eu sempre falo, e a gente vai escutando, quem é da área começa a escutar o Pode Porco e não para. A gente vai até o final porque, pelo menos para mim, é muito interessante essa troca de informação, esse bate-papo. E eu falo isso também para os estudantes, né? Que são da área de agrários e ainda não escolheram para que área vão. Olhe com carinho para a suinocultura. A suinocultura é apaixonante e a gente, quando entra na suinocultura, a gente dificilmente sai dela, né? Tem os desafios, tem as dificuldades, mas isso é inerente da vida. Então, olhe com carinho aí, vocês que estão fazendo os cursos de agrárias aí, que a gente precisa de gente boa, gente nova, para vir para esse nosso mercado. É ou não é? Gostei muito do convite. Fica o convite para vocês. Pode entrar aqui, a granja sua e a empresa também. Vem para cá. Exatamente. Vem participar. Um recado muito bacana. Eu vou, na verdade, não é uma pergunta, Marco, mas aproveitando esse recado que você deu para os estudantes, vou rolar a bola aqui para você deixar um recado para os seus supervisores técnicos comerciais e para os seus parceiros. Eu acho que isso, né, a gente não deixar passar esse momento. Acho que é bacana poder mandar um recado aí para todo o time, toda a equipe. Qual o recado que você deixaria aí? Estamos finalizando 2023, entrando em 2024, né? Cara, que legal. Bom, primeiro que eu tenho muito orgulho da minha equipe. Eu falo isso para eles muito. A minha equipe hoje fatura praticamente o dobro do que a empresa faturava quando foi comprada, nacionalmente. Hoje, uma parte da equipe de suínos fatura por ano o dobro do que a empresa foi comprada. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande, né? Isso não se construiu. Não fui eu que construí isso. Eu faço parte disso, assim como o Marcino faz parte disso. Mas quem é o responsável, quem são os responsáveis por isso, é a turma que está lá na ponta, fazendo trabalho de prospecção, trabalho com resiliência, com paciência, com planejamento, e recebendo não, entendendo que uma hora o sim vai vir, e tendo isso na cabeça, né? Os parceiros que têm a relação de confiança e que vestem a camisa, porque a gente precisa estabelecer a relação de confiança não só com o cliente, mas o parceiro também é um cliente, mas ao mesmo tempo que ele é um cliente, ele é um que faz parte do time, porque eu sempre falo que a única coisa que muda entre a gente, funcionário e eles, é o contrato, né?
Um é um contrato CLT, outro é um contrato de parceria, de representação. Mas que todo mundo veste a camisa e vai para o campo com a faca nos dentes. E vai para dentro do octógono e troca tapa. É assim que acontece. E eu tenho muito orgulho disso. E a nossa região vem crescendo a passos largos há vários anos. Não é, Marcelo? Sim, É por isso que a gente tem um número, não vou falar de números, mas uma referência, é só por causa disso, né? E nós, em breve, a gente vai alcançar os nossos sonhos, que já não são mais sonhos, já são metas, e que em breve a gente vai chegar lá. E é através do trabalho deles, da equipe que está no campo, dos nossos supervisores, dos nossos parceiros, representantes de distribuidores e da nossa equipe técnica, que faz parte de todo o processo. Então, eu agradeço demais e tenho muito orgulho de trabalhar com eles, muito mesmo. Isso é difícil até de falar. Emociona, né? Eu tô pensando, lembrando de cada um deles aí. Eu vou mandar um abraço para eles, porque o Marco não vai poder falar, porque ele tem 36 parceiros. Aí vai dar ciúme. Mas eu vou mandar um abraço. Felipe Faganello, Felipe Garcia, Luan, Fernando Essa, Marco Lubas, Mário Júnior. Falei todo mundo. Falou. Um grande abraço para cada um de vocês. Vocês sabem aí a caminhada que é. Não é fácil. Às vezes a gente tem que remar mais forte, às vezes um pouco mais tranquilo. Mas estamos aqui com o Marcão, que na hora que a gente acha que vai remar mais tranquilo, ele faz a gente remar o dobro e mais forte ainda. Eu falo que é o seguinte, esse ano está sendo um ano maravilhoso, até o dia 31. Dia 1º de janeiro zera tudo. Sim. E a gente começa do zero. E vamos para cima. Porque é outro ano, é outro número e é outro desafio. E é isso que nós precisamos ter. É essa motivação. E os meninos têm tudo isso em mente. Estão conseguindo, ano a ano, entender isso, que é dessa forma que a gente vai trabalhar. E não podemos nos acomodar, né? Sei. Então, agradeço já. Marcino já nominou, mas vocês são top e tamo junto. E aí eu vou deixar, não só para os STCs, mas para todos os parceiros nossos da The Hills, que expõe nosso produto todo dia, que produz, que faz ração, nossos clientes, amigos, parceiros de longa data. Um grande abraço, que seja um 2024, porque se sair um pouquinho antes, vale, se sair um pouquinho depois, vale igual, mas que seja um 2024 glorioso para todos nós, aqui dessa mesa, aí desse lado, e que Deus abençoe aí todo mundo. Com certeza. Obrigado vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigado e parabéns. Acho que o Pó de Porco está se consolidando como um canal de informação, um canal de bate-papo, que dentro desse bate-papo tem muitos ensinamentos, né? E acho que isso que é o mais importante. Agradecer à empresa por isso, né? Por dar o apoio para a gente poder viabilizar o projeto, né? Agradecer ao Gabriel, ao Rinos, a equipe de marketing, a todos também. E entendendo que não é fácil fazer isso aqui, não. É trabalhoso, mas está sendo muito importante. Acho que ainda não tem muitos canais com esse foco e esse objetivo, né? Ele é bem um nicho específico, mas que vai continuar trazendo muita informação para quem é da nossa área. Obrigado mais uma vez, prazer aqui, feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano de muito realização, muita saúde e muitas alegrias e sucesso. Túlio, uma mensagem final para a gente. Marcino, Marco Aurélio, muito obrigado por ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, né, dos pensamentos do Marco Aurélio, da trajetória. Então, a gente, aqui no Pó de Porco, a gente tem essa oportunidade de conhecer mais verdadeiramente, né, das pessoas, o que ela pensa,
o que ela fez. Então, isso, no dia a dia, a gente é muito superficial, né, com as pessoas. Os nossos relacionamentos são muito superficiais e eu, particularmente, gosto, né, de sentar e entender os pontos positivos, os pontos negativos, né? A gente encontra geralmente e fala, ei, como é que tá? Tá tudo bom. Mas não tá tudo bom, entendendo? E o problema é que as pessoas não param e não querem escutar o que não está, né, tão muito bom. Mas a gente teve muitos ensinamentos aqui, então para mim é uma honra poder ter participado, tá continuando aqui, tô me segurando aqui no Pode Porco nesses 5 episódios, espero que eu possa estar contribuindo aí. Um abraço para todos que acompanham o Pode Porco, para essa suinocultura bonita, né, pessoas trabalhadoras, uma carne, né, saborosa, muito importante para o nosso país, né? O brasileiro tem a possibilidade de escolher entre bovino, suíno, frango, peixe. Então é um povo abençoado nesse sentido também. Então é isso, muito obrigado, vamos em frente. Obrigado a todos. E vamos consumir carne suína, carne de porco, que é tudo a mesma coisa. É tudo saudável, saborosa. E eu sou um consumidor voraz. É isso aí. Valeu, Marcinho. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, Valeu. Túlio. Como sempre. E para vocês, um grande abraço de novo. Espero que tenha tido aí muita reflexão para fazer. Encerramos aqui mais um Pode Porco, nesse incrível e lindo dia que passamos junto aqui. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, hein?